As risadas cortavam o ar iluminado pelos lustres do salão. Tristan Weller se levantou, ergueu sua taça e sorriu como um homem que nunca ouviu a palavra não. Cavalheiros, um brinde à rainha do gelo de Manhattan. A mesa não era para 2. Era para 8. E cada cadeira estava ocupada por homens de ternos sob medida e olhares famintos. Hannah Whittaker sentiu o sangue gelar. Ela usava o vestido da irmã gêmea Sloan, o perfume de Sloan, o nome de Sloan, porque a família a havia encurralado e chamado aquilo de um favor. Tinham prometido a Hannah um jantar íntimo. Em vez disso, os celulares já estavam levantados. Gravando. Quando ela tentou se levantar, a mão de Tristan fechou em torno do seu pulso como uma armadilha. Não estrague o show, ele sussurrou, sorrindo para as câmeras. Então tirou um cartão plastificado, como se fosse um cardápio. Já que ela adora julgar os outros, esta noite nós a julgamos. O restaurante inteiro gargalhou. Alguém aproximou a lente. As luzes dos celulares transformaram Hannah num espécime de laboratório. A garganta dela apertou. O inalador dentro da bolsa parecia inútil. Trista limpou a garganta e começou a ler. Entrada, dinheiro emprestado e uma espinha dorsal emprestada. Preço, a dignidade dela. Hannah tentou se soltar. A mesa parecia uma jaula. A mão de Trista apertou mais ainda. Sobremesa, ele gritou, é o momento em que ela percebe que, sem o sobrenome Whittaker, ela não é nada além de... As palavras morreram. Porque o restaurante inteiro silenciou de uma vez. Garçons pararam no meio do passo, taças suspensas no ar, o ambiente ficou pesado como chumbo. Tristan piscou, irritado. O que foi? Um homem emergiu das sombras perto dos reservados privativos. Terno preto. Sem pressa. 2 seguranças atrás dele como paredes em movimento. Ele não olhou para Hannah primeiro. Olhou direto para Tristan. Você está perturbando meu jantar, disse ele, com voz calma, controlada e letal. Tristan riu rápido demais. E você é? O homem pousou a mão no ombro de Tristan. Um gesto gentil, até o sorriso de Tristan começar a tremer. Você acha que dinheiro é poder? Murmurou o homem, colado ao ouvido de Tristan. Você acha que fazer barulho te torna intocável? Então se inclinou ainda mais, com voz como uma sentença. Meu nome é Gideon Blackwood. E você está sentado no lugar errado. Gideon não disse mais nada a Tristan. Manteve a mão no ombro do homem por apenas mais um instante, tempo suficiente para que todo o salão compreendesse que o banquete de humilhação havia terminado. Quando retirou a mão, Tristan ficou imóvel como se estivesse pregado na cadeira, a boca ainda contorcida naquele sorriso torto, os olhos sem rumo, sem encontrar nada em que se agarrar. Gideon fez um sinal discreto para os 2 seguranças. Eles não avançaram com brutalidade, não exibiram força. Simplesmente se posicionaram nos lugares certos, formando uma barreira entre Hannah e as câmeras dos celulares. Hannah sentiu o ar nos seus pulmões ainda preso, como se uma mão invisível estivesse espremendo seu peito, mas ao menos a gaiola invisível em torno da mesa redonda havia se aberto um pouco. Gideon olhou para ela pela primeira vez. O olhar não amoleceu. Apenas ficou mais nítido, como uma ordem dirigida ao mundo inteiro, não a uma pessoa só. Venha comigo. Ninguém toca nela. Hannah se levantou, os joelhos tão moles quanto espuma de mar. Ela não foi carregada. Não foi arrastada como um objeto. Gideon apenas recuou meio passo, abrindo um espaço vazio à frente dela. E os 2 seguranças formaram um corredor de corpos no que, momentos antes, havia sido um palco de vergonha pública. Hannah caminhou por aquele espaço da mesma forma que se caminha por um túnel, ouvindo o clique dos seus saltos no chão com uma clareza quase indecente. As pessoas olhavam, mas ninguém mais ousava rir. Taças de vinho e conversas caras pendiam no ar como se alguém tivesse desligado um interruptor. Hannah teve um vislumbre do cartão plastificado ainda sobre a mesa, com letras pretas carimbadas na sua dignidade como tinta permanente. Ela quis voltar e arrancá-lo, rasgá-lo em pedaços, mas o pulso ainda latejava pela mão de Tristan.
E essa dor a lembrou que o instinto correto naquele momento não era a vingança. Era a sobrevivência. Gideon a conduziu por uma pequena porta na lateral da área VIP. Por trás dela havia um corredor estreito de serviço, banhado em luz amarelo pálido, com um cheiro de café e toalhas mornas. Não havia mais risos, não havia filmagem, não havia comentários ao vivo. Apenas a respiração entrecortada de Hannah e os passos firmes do homem à sua frente, regulares como um metrônomo. Hannah apertou a bolsa, os dedos roçando o inalador. Tentou respirar fundo, mas o ar emperrou na garganta e não desceu. Gideon não perguntou se ela estava bem, como se essa pergunta fosse tardia e inútil. Ele apenas manteve o ritmo, siga em frente, não olhe para trás, não pare. E, estranhamente, esse ritmo a impediu de desmoronar. A porta dos fundos se abriu. O vento frio da noite de Nova York golpeou o rosto de Hannah como um aviso. Os flashes explodiram imediatamente. Vozes despejaram o nome dela no ar, gritando, distorcidas, cortantes nos seus ouvidos. Sloan! Sloan! Olha para cá! Você está namorando ele? Foi sequestrada? Hannah recuou instintivamente, o coração subindo até a garganta. Por reflexo, queria encolher, mas os dois seguranças se reposicionaram em ângulo, como paredes móveis, bloqueando a maioria das lentes. Gideon saiu primeiro. Não levantou a mão em ameaça. Não gesticulou para que saíssem. Apenas encarou a multidão. E naquele instante, os paparazzi recuaram meio passo, ainda que seus pés não se movessem. Um carro preto deslizou até ali, a porta traseira se abrindo. Gideon não tocou em Hannah. Apenas pousou a mão na moldura da porta, como se estivesse demarcando o caminho. Hannah entendeu. Abaixou a cabeça e entrou. O cheiro de couro limpo e fresco, uma nota leve de sândalo, um tipo de luxo que não precisava se mostrar. A porta se fechou e o barulho lá fora foi cortado como alguém fechando uma tampa. Hannah ainda tremia, mas tremer em silêncio era mais fácil de suportar do que tremer sob centenas de olhos. O carro partiu. A cidade deslizou pela janela como um filme em avanço rápido. Hannah olhou para a própria mão e viu a marca vermelha no pulso. A humilhação voltou como água suja invadindo o peito. Ela abriu o celular com a ingênua esperança de que ao menos havia escapado. A tela se iluminou. As notificações pipocavam sem parar. Um link, depois outro, depois mais um. Manchetes afiadas como facas. A rainha do gelo de Manhattan humilhada. Whittaker exposta. Vídeo exclusivo. Hannah tocou na tela com os dedos gelados. A tela se encheu com a imagem da mesa redonda, as luzes cruas, a voz de Tristan lendo cada linha. Ela ouviu a própria voz, por favor. Ouviu as risadas do restaurante. Ouviu o silêncio morto antes de Gideon aparecer. E viu o próprio rosto, em alta definição, cruel. Um comentário deslizou pela tela como um prego sendo martelado. Ela merece. Boa atriz. Quem ela pensa que é, se achando tudo? A respiração de Hannah emperrou. Não porque estavam a insultando, mas porque estavam insultando a pessoa errada. E aquele erro corroeria a única coisa que ela verdadeiramente possuía, sua carreira, sua reputação, o silêncio que havia construído com 10 anos de disciplina. Os lábios de Hannah se moveram sem emitir som. Não, não, não. O conselho da biblioteca. Ela pensou nas reuniões, nas normas de ética, nos olhares avaliadores. Imaginou-os reproduzindo aquele vídeo bem na frente dela e perguntando se era ela a mulher da gravação. Gideon estava sentado à sua frente, em silêncio. A luz da cidade quebrava sobre o rosto dele em lâminas de sombra e claridade. Ele não olhava para a tela dela, como se soubesse desde o início que aquilo aconteceria. Hannah ergueu a cabeça, a voz rouca. Eles vão me destruir. Gideon respondeu devagar, como se depositasse cada palavra no chão com cuidado. Eles vão tentar. Mas ainda não conseguiram. Naquele exato momento, o celular de Hannah vibrou de novo. Depois de novo, em sequência. Uma nova linha de mensagem surgiu.
O nome do remetente contraiu o estômago dela num nó. Conselho da biblioteca. Hannah abriu, os olhos percorrendo as linhas da forma como se lê uma sentença de julgamento. Reunião obrigatória de ética. Amanhã. O carro parou em frente a um edifício no Tribeca. Sua fachada de vidro escuro e entrada impecável pareciam não pertencer à cidade barulhenta lá fora. Gideon conduziu Hannah pelo lobby por um caminho onde ninguém esperava, apenas um porteiro que inclinou a cabeça com discrição e desviou o olhar, como se não tivesse visto nada. O elevador subiu direto sem parar, e o som dos cabos deslizando ao lado de Hannah parecia um fio puxado tão rígido que mais um comentário online seria suficiente para quebrá-lo. As portas se abriram para um apartamento amplo. A iluminação quente, discreta, e ainda assim capaz de fazê-la sentir que havia entrado por engano em outro mundo caro. Gideon não a convidou a sentar imediatamente. Apenas caminhou até a pequena mesa perto da porta, deixou uma garrafa de água e uma toalhinha, depois recuou meio passo, como se lhe devolvesse a liberdade de escolha. Hannah pegou a garrafa, mas as mãos ainda tremiam, a tampa clicando suavemente. Levou o inalador à boca, aspirou uma vez, depois outra, como se não confiasse no próprio corpo para obedecer. Gideon observava tudo com um silêncio que não permitia performance. Ele não perguntou se ela estava com medo porque o medo já era visível na forma como ela ficava mais perto da porta do que das cadeiras, na forma como os olhos dela varriam o corredor, procurando uma saída ainda que ninguém a estivesse perseguindo. Quando ela deixou escapar um pedido de desculpa por ser um estorvo, por tê-lo arrastado para a confusão, por ter entrado no jantar dele por engano, Gideon apenas franziu levemente o senho, como se aquele pedido de desculpas fosse um hábito mais tóxico que qualquer escândalo. Disse simplesmente que ninguém tinha o direito de tocá-la. As palavras não eram para confortá-la, mas para reposicionar o eixo da noite. Hannah engoliu em seco, olhou para as próprias mãos, então sentiu o celular vibrar mais uma vez. Não abriu. Tinha medo de que a tela iluminada definisse a sua vida com palavras escritas por outras pessoas. Foi Gideon quem falou primeiro, com voz tranquila, fazendo uma pergunta que parecia simples mas que fez a espinha de Hannah gelar, porque ele revelou que ele já havia enxergado tudo lá no restaurante. Você não é a pessoa que eles estão chamando por aquele nome. Hannah ergueu a cabeça, os lábios comprimidos, e naquele momento entendeu que se continuasse mentindo, continuaria vivendo sob um nome que não era o seu. Acenou levemente com a cabeça, como se qualquer movimento mais brusco fizesse tudo desabar. Sou Hannah Whittaker. Sloan é minha irmã gêmea. Quando a frase caiu no chão, a sala pareceu ao mesmo tempo se alargar e se esvaziar. Gideon não pareceu surpreso. Apenas a observou como alguém que está montando uma fotografia rasgada ao meio. Hannah explicou em uma longa expiração. Não para fazer sua defesa, mas porque uma vez que começou a falar, tinha medo de se censurar de novo como sempre havia feito. Sloan disse que era um encontro às cegas, um jantar íntimo, uma coisa pequena para proteger a reputação da família, já que ela não podia aparecer naquela noite. Hannah sabia que estava errado. Mas o erro não havia começado no restaurante. Havia começado anos antes, em todos os momentos em que aprendeu a dizer sim para se manter segura. Quando Gideon perguntou por que ela havia concordado, Hannah fitou o tapete sob seus pés, como se temesse que o olhar dele a transformasse numa cúmplice de verdade. Porque se eu não fizer, eles tiram tudo de mim. Não o tudo catastrófico dos filmes dramáticos, mas o tudo cotidiano e gélido. Meu contrato de aluguel está no nome de uma empresa da família. O aluguel é pago em dia como uma coleira invisível. Eu só preciso me comportar, ficar quieta, representar um papel quando eles querem. E todo mês cai um saláriozinho na minha conta. Não suficiente para luxos, mas suficiente para me impedir de sair, com medo de perder o chão. Hannah deu uma risadinha curta, sem alegria, como alguém que zomba de si mesma por ter chamado aquilo de normalidade. Ela ainda era bibliotecária, ainda se debruçava sobre papéis antigos e dados, ainda acreditava que podia viver numa espécie de silêncio limpo. Mas descobriu que seu silêncio havia sido comprado há muito tempo. Gideon ouviu sem interromper. Observava os menores fragmentos como um homem acostumado a ler a verdade nos detalhes, não nas defesas.
Notou como Hannah pedia desculpa automaticamente, mesmo sem ninguém a acusar. Notou como mantinha o inalador perto da mão, da forma como se guarda uma chave de emergência. Notou como os olhos dela mediam a distância entre a cadeira e a porta, como se ela já tivesse sido aprisionada em salas sem saída. Ele disse que a mulher do vídeo não era uma predadora, porque predadoras não pedem desculpas enquanto são humilhadas, e predadoras não carregam um inalador como se carregassem a própria vida. Hannah ouviu aquilo e o peito apertou, não porque estava sendo defendida, mas porque pela primeira vez alguém nomeou a forma real do seu medo sem usar esse medo para controlá-la. Ela perguntou baixinho o que deveria fazer no dia seguinte com o conselho da biblioteca. Gideon disse que ela não iria sozinha, mas que, mais importante do que qualquer coisa, precisava dizer a verdade com seu verdadeiro nome, porque do contrário eles a emoldurariam dentro da história que Sloan havia escrito. Hannah ergueu os olhos, desta vez encontrando o olhar de Gideon, e percebeu que havia nele um tipo de poder que não precisava segurar sua mão para deixá-la mais firme, como se ele apenas precisasse colocar uma parede no lugar certo para ela conseguir respirar. Naquele momento, um dos homens de Gideon apareceu no fim do corredor e falou baixo. Gideon ouviu, o olhar escurecendo por um instante, depois voltou a Hannah. Disse que a equipe técnica havia rastreado o primeiro upload do vídeo, não para uma conta aleatória, mas para um celular usando um chip descartável cujo rastro levava alguém dentro da máquina política, um funcionário do gabinete de um senador. Hannah sentiu o estômago afundar, porque isso significava que aquela noite não havia sido apenas a brincadeira cruel de Trista. Era uma armadilha com a mão de poder real por trás. Gideon a olhou, a voz calma, mas cada palavra pousando como um selo. Você entrou num jogo onde eles esperavam que ficasse em silêncio. E a partir deste momento, eles não terão mais essa certeza. Na manhã seguinte, Manhattan ainda se movia como se nada tivesse acontecido. Mas para Hannah, cada som parecia ter sido colocado sob um microscópio. Ela estava no carro, observando os prédios passarem, tentando impedir que as mãos tremessem. Na tela do celular, novas linhas de texto continuavam brotando como cogumelos depois da chuva, não da família, mas de estranhos que nunca a conheceram. Chamavam-na pelo nome de Sloan, ou por palavras piores, e falavam dela da forma como se fala de um objeto que caiu de uma prateleira. Um tabloide após o outro tomava sua vez com manchetes, empurrando o vídeo para o topo da página, reconstruindo a história do jeito mais fácil de vender. E em cada versão daquela história, Hannah não tinha permissão de ser Hannah. Quando o carro parou em frente à biblioteca, ela olhou para a fachada familiar, aquela que sempre a fez sentir segura. De repente, parecia a porta de um tribunal. Ela desceu, tentando respirar devagar. E o que a surpreendeu foi que Gideon não veio com ela. Não havia homem de preto caminhando ao seu lado. Nenhuma sombra de autoridade atrás das suas costas para fazer o mundo recuar. Havia apenas outro homem esperando na entrada, magro, cabelo sal e pimenta, casaco arrumado, uma pasta trancada sob o braço, olhos alertas com a atenção de quem já se sentou diante de conselhos que gostam de transformar pequenas coisas em grandes. Ele se apresentou como Owen Kleene, advogado independente. Disse pouco, apenas que estava ali para proteger os interesses dela e garantir que aquela reunião tivesse um registro adequado. Hannah entendeu a mensagem de Gideon imediatamente. O poder não precisava sempre chegar como uma grande sombra. Às vezes, bastava chegar como uma caneta capaz de escrever a verdade. O corredor que levava à sala de reunião era o mesmo de sempre, mas hoje parecia mais frio, porque as pessoas que costumavam a cumprimentar agora desviavam o olhar, e as pessoas que nunca haviam falado com ela a olhavam da forma como se olha para uma mancha na parede. Lá fora da sala, Hannah vislumbrou uma televisão exibindo um programa de entretenimento matinal. Havia uma imagem estática dela, recortada do vídeo, no momento em que seu rosto ficou pálido sob o clarão dos celulares. O texto rolando na parte inferior a chamava de mãe de escândalos, como se sua vida fosse um campo sujo que atraía confusão de todos os lados. Hannah quis virar o rosto, mas Owen ajustou levemente a posição da pasta, um gesto tão pequeno que apenas a lembrava de olhar em frente e continuar. Ela respirou fundo e abriu a porta da sala de reuniões. Dentro, 5 pessoas estavam sentadas em torno de uma mesa comprida.
Rostos que haviam apertado a mão dela em eventos beneficentes, que haviam elogiado seu trabalho cuidadoso, que haviam dito que a biblioteca precisava de pessoas como ela. Hoje, não lhe ofereceram a mão. Olharam para ela da forma como se olha para um prontuário colocado sobre a mesa. Sobre a mesa havia um pacote impresso com o título Reunião Extraordinária de Ética. Hannah pensou que havia chegado ali para explicar, para expor a verdade, para ser ouvida como ser humano. Mas já na primeira frase entendeu que estava errada. O presidente do conselho a cumprimentou em tom cerimonioso e imediatamente mudou para algo gélido. Ela sabia como o comportamento da noite anterior havia afetado a imagem da biblioteca? Entendia que os doadores não queriam seus nomes associados a escândalos. Ela estava sendo ameaçada ou coagida por indivíduos perigosos. Hannah ouviu a expressão indivíduos perigosos e o estômago apertou, porque eles já haviam decidido a resposta. Outro membro folheou papéis e leu em voz alta um trecho de uma notícia, não se importando se era verdadeiro ou falso, apenas que existia. Alguém disse que ela havia se colocado naquela situação. Alguém disse que deveria ter ido embora assim que percebeu que o jantar não era privado. Hannah queria argumentar. Queria dizer que havia tentado se levantar. Queria dizer que o pulso ainda doía. Queria dizer que havia sido usada como um nome alugado. Mas toda vez que abria a boca, começava com me desculpem, como um reflexo gravado fundo nos ossos. Owen falou no momento certo, com voz tranquila, sem atacar, apenas redefinindo as regras. Exigiu que a reunião fosse totalmente registrada, que cada acusação fosse baseada em provas, e que qualquer pergunta fundamentada em especulação ou difamação fosse claramente anotada como especulação. Lembrou que Hannah tinha direito à representação legal, direito a não responder perguntas que invadissem sua vida privada, e que o conselho tinha a obrigação de não transformar aquela reunião em um julgamento às escondidas. Por alguns segundos, a sala ficou em silêncio. Não porque sentiam algo por Hannah, mas porque perceberam que alguém estava tomando notas. E naquele exato momento, Hannah enxergou com clareza que aquele não era um lugar neutro. Era um tribunal sem juiz, onde a opinião pública sentava no trono e a verdade precisava pedir licença para falar. Hannah ergueu a cabeça, lutando para manter a voz firme. E pela primeira vez, disse uma frase que não começava com um pedido de desculpas. Meu nome é Hannah Whittaker. Não sou a pessoa que os artigos estão chamando. Fui forçada a me passar por outra pessoa, e posso provar. O presidente do conselho vacilou, mas o olhar permaneceu frio, como se não importasse quem ela era, apenas se o nome da biblioteca seria arrastado pela lama. A reunião terminou com um aviso vago de que considerariam medidas disciplinares, que fariam um acompanhamento, e que Hannah deveria limitar suas aparições públicas. Hannah saiu para o corredor com aquela tontura de quem teve sangue coletado e ainda precisa caminhar em linha reta. Owen caminhou ao lado dela, sem consolo vazio. Disse apenas que ela havia feito a coisa certa ao usar seu verdadeiro nome, e que precisariam de mais do que um relato oral. Precisariam de provas, e ele ajudaria a manter tudo dentro de um arcabouço legal para que não pudesse ser virado contra ela. Quando Hannah saiu do prédio, o ar estava mais frio e o som de um clique de câmera veio de algum lugar. Ela olhou e viu um estranho na esquina, celular erguido, filmando-a como se fosse uma notícia de última hora. Tentou entrar depressa no carro, o coração disparado, mas assim que a porta se fechou, o celular de Owen vibrou e ele olhou para baixo. Depois a voz dele ficou pesada. Um site de tabloide havia acabado de publicar uma foto de Hannah saindo do prédio de Gideon na noite anterior, o ângulo borrado o suficiente para deixar a imaginação trabalhar. As palavras chegaram como um tapa fresco. A nova namorada do chefe da máfia. O tabloide grudou em Hannah como uma mancha de óleo. No carro, ela fitava a manchete de novo, os dedos tão frios que mal conseguia rolar a tela. Owen disse algumas coisas sobre não reagir rápido demais, sobre tudo ser resolvido na ordem certa. Mas Hannah ouvia apenas o próprio coração, e o ar embolado no peito. Ela não se lembrava com clareza de como chegou de volta ao Tribeca. Lembrava apenas do corredor escuro, do elevador silencioso, e da porta se abrindo com aquele cheiro familiar de sândalo, como um bolso provisório de quietude. Gideon não estava na sala quando ela entrou.
Ela viu o casaco dele pendurado sobre uma cadeira, viu um celular virado para baixo sobre a mesa, e percebeu que aquele apartamento era como ele, amplo, mas com limites claros, sem nada extra para ninguém se agarrar. Hannah mal havia colocado a bolsa no chão quando o celular vibrou. O nome na tela fez o estômago dela contrair como se um cordão tivesse sido puxado. Sloan. Hannah ficou encarando a tela por um momento, tentando se convencer de que desta vez poderia deixar tocar. Mas os hábitos antigos são como água subterrânea. Uma rachadura é suficiente para eles subirem. Ela atendeu. A voz de Sloan transbordou, doce como mel, suave como veludo. E por isso mesmo, era ainda mais aterrorizante. Hannah, meu bem, você finalmente resolveu atender. Estava tão preocupada com você. A cidade inteira está falando de você. Hannah engoliu em seco. Eu não sou você. Já disse isso. Sloan deu uma risadinha pequena, um som que carregava pena e escárnio ao mesmo tempo. Por que continua sendo teimosa? Você quer proteger a sua biblioteca, não quer? Quer guardar aquela dignidadezinha, não quer? Escuta. Volta para casa. A gente resolve. Hannah ouviu a palavra casa e a garganta ficou amarga. A casa deles nunca havia sido um lar. Era um lugar onde a chamavam para a sala de estar da forma como se chama um funcionário. Um lugar onde decidiam a vida dela com voz tranquila. Sloan continuou, o tom ainda suave, mas cada palavra pousando como uma lâmina no pescoço de Hannah. Você vai voltar. Vai se desculpar publicamente. Vai dizer que mal entendeu a situação. Vai assinar um novo acordo de confidencialidade e tudo vai se resolver. Hannah deu uma risadinha curta. Não porque era engraçado, mas porque era desesperador. Pedir desculpa por ter sido armadilhada. Pedir desculpa por ter sido filmada. Sloan suspirou como se Hannah fosse uma criança teimosa. Você está arruinando tudo. Está arrastando o pai para a lama, e você sabe que o pai não gosta de ser arrastado. Hannah ficou quieta. Sabia que Sloan havia se movido para outra metade do presente, a parte envenenada. Sloan desacelerou, suavizou, como se estivesse acalmando Hannah. Não quero assustar você. Só quero lembrar que o contrato de aluguel do seu apartamento está para renovar. Só quero lembrar que aquela mesada existe porque a família te ama e quer que você seja estável. E só quero lembrar que a sua biblioteca tem doadores muito sensíveis à palavra máfia ***. Hannah podia ouvir o próprio pulso nos ouvidos. Olhou ao redor do apartamento de Gideon, olhou para o vidro alto voltado para a cidade, e de repente entendeu o que significava ser puxada por uma linha. Tudo o que pensava que era seu tinha um cordão atado a eles. Havia vivido assim por anos e chamado aquilo de independência. As lágrimas subiram, mas não caíram imediatamente, como se o corpo tivesse aprendido a guardar tudo por dentro para que ninguém a chamasse de fraca. Você é apenas a reserva, ela pensou. Uma confissão que ninguém mais poderia ouvir. Se Sloan estava ocupada, Hannah substituía. Se a família precisava de alguém para assumir responsabilidade, Hannah se adiantava. Se precisavam de um nome para cobrir algo, Hannah o vestia. Ela sempre havia sido a sombra conveniente. Importante o suficiente para ser usada, mas não o suficiente para ser respeitada. Sloan baixou a voz, como se oferecesse uma última chance. Volta. Não fica perto dele. Você não o conhece. Pessoas como ele não salvam ninguém sem cobrar algo em troca. Hannah quis dizer que não precisava ser salva. Mas sabia também que se voltasse, desapareceria de novo. Colocou o celular sobre a mesa, as mãos tremendo muito, e afundou na beira da cadeira como se toda a força tivesse sido drenada dela. Naquele momento, o colapso não chegou como um grito. Chegou como um cansaço pesado, como se tivesse passado a vida inteira correndo por um corredor sem portas e só agora percebesse. Gideon emergiu do fundo do apartamento sem fazer barulho, apenas o suficiente para que Hannah soubesse que ele estava ali. Não perguntou o que Sloan havia dito. Observou a forma como Hannah envolvia os próprios cotovelos com os braços, como se estivesse segurando o próprio corpo para que não se desmanchasse. Hannah falou baixo,
Como se falasse mais para si do que para ele. Eles querem que eu volte. Querem que eu me desculpe. Querem que eu assine papéis. Se eu não fizer, tiram tudo. Gideon não se aproximou demais. Ficou a uma distância em que ela ainda conseguia respirar. Então disse uma única frase. Não era romântica, não era uma promessa, não era uma saída pintada de doce. Eles te treinaram para confundir medo com amor. As palavras cortaram direto pela névoa espessa na cabeça de Hannah. Ela piscou. E pela primeira vez naquele dia, enxergou algo simples e brutalmente claro. Havia chamado controle de cuidado. Havia chamado a ameaça de proteção. Havia chamado ser comprada de estabilidade. Gideon não disse mais nada. Deixou aquela frase repousar entre eles como uma bússola. Hannah ainda não havia encontrado a própria voz quando a campainha tocou, breve e precisa. Um mensageiro estava do lado de fora, entregando um envelope grosso com um selo de escritório de advocacia. Hannah o pegou, sentindo as mãos esfriarem de novo. Rasgou a borda. O papel dentro era branco como neve nova, branco como uma sentença recente. O cabeçalho era um aviso oficial do advogado da família Whittaker, acusando Hannah de fraude, falsidade ideológica e uso indevido de identidade, causando danos à reputação, com a exigência de que cessasse imediatamente e se preparasse para enfrentar ação legal. Hannah leu até ali e a visão turvou, não de surpresa, mas porque sabia que a linha havia começado a apertar de verdade. A carta do advogado ficou sobre a mesa como um objeto pesado, capaz de esmagar tudo com apenas algumas linhas frias. Hannah a leu de novo, mais devagar, como alguém tentando encontrar uma brecha em uma armadilha. Na cabeça dela, ouvia a voz de Sloan pedindo que voltasse para casa. Ouvia o conselho da biblioteca fazendo perguntas como num tribunal. Ouvia as risadas na internet. E atravessando tudo isso estava a frase de Gideon, assentada como rocha, eles a treinaram para confundir medo com amor. Ela se levantou e foi até a janela, olhando para a rua lá embaixo. Nova York ainda vivia. As pessoas ainda passeavam com cachorros, carregavam cafés, corriam para pegar o metrô. Ela invejou aquela normalidade até a garganta apertar. Gideon não se apressou a dizer mais nada. Esperou até que ela pudesse respirar de novo. Então foi até a pequena mesa perto da porta, pegou um caderno fino e uma caneta, e os colocou ali como um contrato que não precisava de assinatura. Hannah se virou e o viu olhando para ela com uma calma que poderia irritar qualquer pessoa, mas que para ela parecia um corrimão. Ele disse que, a partir dali, tudo precisaria ter regras claras. Não regras para prendê-la, mas para soltar os nós. Hannah franziu o senho como quem desconfia de qualquer coisa chamada regra, porque havia vivido a vida inteira dentro das leis dos outros. Gideon falou devagar, cada ponto posto direto como tijolos numa fileira. Ela podia sair daquele lugar a qualquer momento sem pedir permissão, podia voltar a trabalhar na biblioteca, podia se encontrar com Owen Kleene, podia conversar com June Callahan, podia responder à imprensa ou ficar em silêncio. A escolha era a dela. Ninguém tinha o direito de decidir por ela. Se quisesse alguém por perto para garantir a segurança dela, ele providenciaria, mas somente se ela concordasse, e essa pessoa manteria a distância adequada. Se não quisesse, ele não colocaria uma sombra sobre os ombros dela. Hannah olhou como se ele fosse algo desconhecido, porque estava acostumada a pessoas que dão apenas para depois retirar. Quis perguntar por quê, mas a pergunta agora parecia outra armadilha, e ela não tinha forças. Gideon acrescentou mais uma frase, não suave, mas clara. Ele não precisava que ela lhe devesse nada. Precisava apenas que ela estivesse inteira o suficiente para decidir por si mesma. Hannah sentiu o calor subir na garganta. Não desabou em choro. Apenas sentiu algo dentro dela começar a tremer, porque pela primeira vez alguém havia dito claramente que ela tinha o direito de escolher. Gideon se virou e chamou alguém pelo nome. Um homem entrou. Não um segurança corpulento, mas o tipo técnico, segurando um tablet, olhos atentos e sem curiosidade. Ele relatou que a equipe de Gideon havia aprofundado a investigação sobre Tristan Weller. Não era apenas um homem rico que gostava de jogos cruéis. Tristan tinha um hábito repetitivo, uma sequência de jantares,
encontros encenados, salas luxuosas e celulares sempre prontos. Os vídeos não eram postados publicamente de imediato. Eram mantidos como moeda de chantagem para forçar outras pessoas a ficarem em silêncio, assinar papéis, entregar dinheiro ou fazer coisas que não queriam. As mãos de Hannah esfriaram enquanto ouvia. Ela se lembrou dos olhares dos homens em torno da mesa, se lembrou de Tristan lendo o cardápio, e compreendeu que não era o primeiro caso. Era apenas aquele colocado no palco na hora exata para servir de lição para alguém, ou de manchete sensacionalista para um plano muito maior do que ela. Gideon não demonstrou satisfação em encontrar algo sujo. Apenas olhou para Hannah como se perguntasse se ela estava pronta para ouvir mais. Hannah respirou fundo, e desta vez não precisou do inalador. Dentro dela, algo acendeu e doeu ao mesmo tempo. Não um ódio, mas a sensação de ter o direito de escolher roubado por tanto tempo que agora o queria de volta. Ela se virou para Gideon e perguntou o que Owen poderia fazer. Gideon disse que Owen cuidaria do lado legal. Mas se ela quisesse que eles parassem, precisaria de luz. Hannah pensou em June, a amiga que sempre lhe dissera que a verdade não se protege sozinha a menos que alguém a empurre para fora da escuridão. Pegou o celular e procurou o número de Jim Callahan. O dedo pausou por um instante, porque ligar para June significava aceitar que estava saindo da sua vida quieta. Mas aquela vida quieta já havia sido rasgada. Hannah discou. June atendeu quase imediatamente, a voz tensa de preocupação. Hannah não rodeou. Quero que você cave publicamente, não em silêncio para me proteger. Quero que você cave para que eles não possam mais se esconder. Do outro lado, June ficou um segundo em silêncio, depois soltou o ar como alguém recebendo ordens para entrar em batalha. Tudo bem. Vou fazer. Hannah encerrou a ligação sentindo que havia acabado de colocar o pé em um degrau novo, alto e frio. Mas era ao menos o seu próprio degrau. Gideon não a elogiou, não lhe disse que era corajosa. Apenas deu um leve aceno de cabeça, como se reconhecesse a escolha dela como válida. Naquele momento, o celular de Hannah vibrou. Uma mensagem de número desconhecido. Sem nome, sem ícone, apenas uma única linha como um anzol jogado na água. Rodada 2. Amanhã. Hannah fixou a tela, o coração acelerado. Mas desta vez não sentiu apenas medo. Sentiu a confiança deles de que ela tremeria de novo e ficaria em silêncio. E começou a se perguntar, se eles queriam uma segunda rodada, talvez ela pudesse tornar a segunda rodada o lugar onde eles se expusessem sozinhos. Depois da mensagem sobre a rodada 2, Hannah não dormiu da forma como pessoas preocupadas costumam dormir. Dormia em solavancos, caindo no sono e acordando com um salto, como se o corpo estivesse montando guarda-porta. Pela manhã, ela se sentou na escrivaninha que Gideon havia lhe disponibilizado, onde a luz do Tribeca caía sobre a madeira lisa e clara como uma página em branco. Abriu o laptop, não para ler mais comentários cruéis, mas para alcançar a única coisa capaz de tirá-la da sensação de ser caçada, dados. Gideon cumpriu sua palavra. Não ficou atrás dela, não perguntou o que estava fazendo. Simplesmente deixou o apartamento quieto e seguro, como uma sala de arquivo onde ela podia pensar. Uma hora depois, Jim Callahan enviou um link e um pacote de arquivos com uma mensagem curta dizendo que havia rastreado um fluxo de dinheiro pelo sistema de caridade da família Whittaker, e que aquele dinheiro não ia direto para fundos de livros ou programas comunitários como alegavam. Passava por uma empresa de logística com nome inocente, o tipo de empreiteira que cuidava de transporte e armazenagem. June disse que não tinha certeza se era lavagem de dinheiro ou apenas malabarismo contábil, mas uma coisa lhe arrepiou a pele. Todo o rastro em papel era limpo demais. Limpo da forma como alguém limpa depois de apagar pegadas. Hannah leu e sentiu o interior gelar. Não de surpresa, mas pela sensação familiar de uma família que sempre soube como fazer algo sujo cheirar a perfume. Ela abriu os arquivos que June havia enviado, cópias de faturas, atas de reuniões, contratos de patrocínio e um relatório interno vazado. No papel, tudo parecia legítimo, mas Hannah não lia documentos da forma como as pessoas leem palavras. Lia como se lê impressões digitais. Verificou os horários de criação dos arquivos.
Verificou o histórico de edições. Verificou as camadas de metadados que pessoas comuns jamais enxergam. Varreu a lista de versões, observando as menores alterações. A forma como alguém troca uma palavra para mudar uma sentença inteira. A forma como alguém apaga um número para mudar o quadro completo. Um arquivo a fez parar. Uma ata de reunião do Conselho de Caridade que referenciava um grande pagamento para aquela empresa de logística. A formatação era impecável. A assinatura digital no rodapé parecia perfeita, como se não houvesse nada a questionar. Mas essa perfeição era exatamente o que fazia Hannah sentir o cheiro de manipulação. Ela ampliou a assinatura digital, verificou o código do certificado, comparou com documentos mais antigos no arquivo da biblioteca que ela havia manuseado para uma exposição sobre a história do mecenato cultural. Pessoas ricas repetem hábitos. Repetem estilos de papel, escolhas de fonte, carimbos, posicionamento de datas. Hannah encontrou um sinal minúsculo, um caractere invisível no nome do arquivo, algo que frequentemente aparece quando um documento é copiado de outro modelo. Ela rastreou a origem e descobriu que havia existido uma versão mais antiga que havia sido apagada da pasta compartilhada. Mas num sistema de armazenamento, as pegadas não desaparecem completamente. Ela usou uma ferramenta de recuperação de versões, não uma invasão, apenas a leitura da forma como o sistema realmente funciona. A versão mais antiga surgiu. E dentro dela havia uma linha que não existia mais no arquivo mais recente. Aquela linha mencionava um honorário de consultoria jurídica vinculado a um nome que Hannah havia visto na carta de ameaça de ontem, Elliot Vance, o advogado dos Whittaker. A pele de Hannah arrepiou. Elliot não aparecia no relatório público porque isso revelaria que pressão legal havia sido usada para moldar o fluxo de dinheiro. Hannah verificou mais a fundo e viu que a assinatura digital no arquivo mais novo havia sido criada depois, como se alguém tivesse pego a versão antiga, removido o trecho sensível e carimbado novamente para deixá-lo limpo. Hannah se ergueu na cadeira, o coração batendo em um ritmo que não era mais o ritmo do medo. Aquela não era mais a sensação de ser exposta publicamente. Era a sensação de tocar no fio que controlava o palco por trás da cortina. Ela ligou para Jun imediatamente, a voz baixa, mas afiada. Tenho prova de que o arquivo foi editado. O nome de Elliot Vance está no caminho. Jun ficou quieta por alguns segundos, depois soltou o ar como alguém ouvindo uma fechadura se abrir. Me manda tudo. Vou cruzar com fontes externas. Hannah enviou imediatamente, junto com uma explicação breve sobre os timestamps, o histórico de versões e o caractere invisível. Não dramatizou nada. Apenas entregou a Jun o que sabia com certeza, porque entendia que a coisa mais importante não era falar alto. Era falar com precisão. No momento em que pressionou enviar, o celular vibrou. Uma mensagem de Owen perguntando se havia algo novo. Hannah respondeu que havia indícios de manipulação documental e que o nome de Elliot havia aparecido. Owen disse que prepararia uma estratégia para protegê-la caso o outro lado revidasse com acusações de difamação. Hannah leu e sentiu a garganta secar. Olhou pela janela, pensou na mensagem sobre a rodada 2, pensou na confiança de Tristan, e se perguntou se a rodada 2 seria um novo jantar ou algo mais sujo, mais intrincado. Ainda estava pensando quando um e-mail chegou. Sem alerta estridente, apenas uma linha de assunto deslizando para a caixa de entrada como uma lâmina fina. Remetente sem nome claro, apenas um endereço estranho. Hannah abriu porque se eles queriam que ela tivesse medo, ela precisava saber de que tipo de medo estavam se valendo. O corpo da mensagem continha apenas uma curta frase, sem emoção, sem impressões digitais, como um lembrete de sistema. Pare de cavar ou será declarada instável. Hannah fitou a palavra instável, e o sangue no corpo esfriou. Aquilo não era apenas uma ameaça de processo judicial. Era a coisa que haviam usado para calar sua boca quando ela era pequena, transformar a voz dela em um problema psicológico, transformar a resistência em prova de que ela não era confiável. Hannah fechou a mão até doer, depois respirou fundo, lembrando de um lampejo do passado que nunca havia contado a ninguém. E desta vez, em vez de se fechar, tirou um screenshot, salvou tudo e enviou direto para Owen e Jun. Se queriam chamá-la de instável,
ela mostraria a quem estava tão com medo da verdade que precisava usar essa palavra como arma. O e-mail de ameaça ficou na caixa de entrada como uma mancha de tinta que não podia ser apagada. E foi exatamente aquela mancha que fez Hannah entender que eles estavam prestando atenção de verdade. Owen escreveu de volta dizendo que ela absolutamente não poderia ficar sozinha em nenhuma reunião, que cada troca precisava ser preservada, e que preparariam um plano caso os Whittaker jogassem a carta da difamação psicológica. June respondeu ainda mais rápido, dizendo que o caminho logístico que Hannah havia encontrado levava a um armazém em Nova Jersey. Não muito longe, mas longe o suficiente para que as pessoas presumissem que ninguém se daria ao trabalho de ir verificar. Hannah leu, olhou para o inalador ao lado do laptop, depois ergueu os olhos para Gideon. Ele estava de pé perto da janela. A luz fraca da cidade cobria seus ombros como um manto que não precisava de nome. Hannah disse que queria ir até lá. Gideon se virou, sem recusar imediatamente, mas com os olhos mudando, como se estivesse medindo o risco da forma como alguém mede uma rachadura numa parede. Hannah continuou antes que ele pudesse interrompê-la. Não vou de isca. Vou buscar provas. Consigo ler papelada mais rápido. Sei como ela parece limpa de forma falsa. E não quero ficar aqui sentado esperando enquanto eles decidem se tenho permissão de ser uma pessoa real. Gideon ficou em silêncio por um instante, depois perguntou se ela sabia o que eles poderiam fazer se ela aparecesse lá. Hannah disse que sabia, e que era exatamente por isso que queria ir pelo caminho legal, com testemunhas, para recolher o que pudesse tirá-la da etiqueta de instável. Gideon não disse que ela estava sendo irresponsável. Apenas estabeleceu condições, iriam de dia, não de noite. Hannah não sairia do campo de visão dele, não tocaria em nada por conta própria sem razão clara, ao menor sinal de perigo, voltariam imediatamente, e ela escolheria quem os acompanharia. Hannah entendeu. Concordou com um aceno. Gideon chamou um único segurança, não dois, e determinou a distância certa, suficiente para a segurança, mas não suficiente para fazê-la parecer alguém sendo escoltada à força. Quando saíram do carro em Nova Jersey, a paisagem mudou como um filme trocando de cor. Longas fileiras de armazéns, grades de arame, o barulho de caminhões, o cheiro de óleo e papelão úmido. Sem lustres, sem vinho, apenas o movimento bruto de um lugar onde as coisas são transferidas sem que ninguém pergunte de onde vem. Hannah olhou para a placa da empresa de logística, um nome inofensivo como um adesivo numa caixa, e por isso mesmo confiou nela ainda menos. Eles não invadiram como nos filmes. Gideon trabalhou como um homem acostumado a usar a porta da frente. Entregou um cartão de visita, disse brevemente que estavam verificando um incidente relacionado à documentação de remessas e precisavam conferir alguns registros. A voz dele não ameaçava, mas era firme o suficiente para que o interlocutor não quisesse fazer muitas perguntas. O gerente do armazém os levou a uma pequena sala com um computador, um arquivo e uma impressora velha que rangia e chiava. Hannah olhou ao redor, os olhos encontrando automaticamente as saídas, mas desta vez não por pânico, por instinto de sobrevivência. Sentou-se e abriu as guias de remessa na tela. Tabelas de envio com assinaturas de recebimento, rotas, códigos de item. Procurou o que June havia mencionado, doações registradas como suprimentos humanitários, itens para a comunidade, livros, materiais culturais. No papel, tudo parecia tão limpo quanto uma campanha humanitária. Mas Hannah não olhava apenas para os nomes dos itens. Olhava para como eram inseridos, para os identificadores, para a repetição estranha de algumas rotas de transporte, para destinos que não faziam sentido para fins caritativos. Uma remessa listada como livros para uma escola, mas o destino era uma instalação de transferência sem nenhuma escola nas proximidades. Outra listada como suprimentos para um programa comunitário, mas que passava por camadas de subcontratantes, como se alguém quisesse borrar o rastro. Hannah sentiu uma corrente fria percorrer o peito. Aquilo não era um armazém de coisas proibidas no sentido violento que as pessoas imaginam quando ouvem a palavra máfia. Não havia armas, não havia drogas. Era algo diferente. Algo mais difícil de capturar. Dinheiro. Dinheiro embrulhado em bondade, dinheiro se movendo por caixas com palavras belas impressas.
A isca que ela temia que encontrariam algo monstruoso acabou revelando uma verdade ainda mais monstruosa, só que mais sutil, um sistema de lavagem disfarçado de caridade, transformando a ajuda num corredor de transporte para o poder. Hannah encontrou um lançamento de taxa de serviço e nas notas havia um código de referência que correspondia ao arquivo editado da noite anterior. Fotografou tudo, salvou, anotou o horário e pediu ao gerente que imprimisse uma cópia de verificação, para que houvesse um rastro legítimo. Gideon ficou ao lado dela, sem pressionar, sem interferir, apenas fazendo de vez em quando uma pergunta bem cronometrada, como se entendesse que a arma de Hannah era precisão. Quando saíram do armazém, o céu estava cinza como uma página ainda não escrita, e o vento cortou os rostos deles. Hannah voltou para o carro sentindo que havia vencido uma rodada pequena que ninguém aplaudiria. Olhou para as folhas impressas no colo como uma boia. O carro entrou na rodovia e pelo espelho retrovisor Hannah viu outro veículo aparecer, mantendo uma distância que não era óbvia, mas também não desaparecia. Ela falou baixinho, quase só para ter certeza de que não estava imaginando. Tem um carro nos seguindo. Gideon não ficou encarando o espelho por muito tempo. Apenas deu um leve aceno, as mãos firmes no volante, sem acelerar, sem fazer curvas bruscas, sem fazer nada que transformasse uma perseguição num espetáculo de manchete. Levantou o celular e ligou para um número que sabia de memória. A voz tranquila, como quem coloca um copo d'água sobre uma mesa. Alguém está atrás de nós nessa rota. Verifique a placa e mantenha uma equipe na próxima saída. Hannah olhou e naquela calma reconheceu algo assustador e também confiável. Gideon não precisava fugir. Precisava apenas ligar para a pessoa certa na hora certa. O carro atrás manteve seu ritmo constante, como um ponteiro de relógio batendo deliberadamente nos nervos de Hannah. Mas Gideon não transformou a rodovia num palco. Pediu para sua equipe identificar a placa e rastrear a distância. Depois continuou dirigindo como se fosse apenas uma rajada de vento. Hannah tentou manter os olhos à frente, mas cada vez que o espelho retrovisor piscava, o peito apertava. Havia pensado que, se fossem atacados, seria algo brusco, uma colisão forçada, um bloqueio na beira da estrada, algo óbvio o suficiente para chamar de perigo. Mas quando as luzes azuis e vermelhas faiscaram atrás deles, ela entendeu que haviam escolhido outra coisa, algo mais caro e mais limpo. Uma viatura policial. Gideon encostou o carro sem pressa, sem resistir. Hannah ouviu os pneus rolando sobre o asfalto irregular do acostamento, ouviu a luz estroboscópica golpear o vidro traseiro como um aviso. 2 policiais se aproximaram. Um repousou a mão no cinto por hábito. O outro olhou para dentro do carro como se estivesse procurando algo que havia sido instruído a encontrar antecipadamente. Hannah tentou engolir em seco, a mão roçando o inalador mas sem sacá-lo porque temia que qualquer movimento fosse interpretado como culpa. O policial pediu os documentos e depois disse que haviam recebido um relato de que aquele veículo estava ligado à entrada não autorizada em uma instalação e à remoção de documentos que não lhes pertenciam. Hannah fez um som que não chegou a se tornar uma palavra. Ela se lembrava claramente de que haviam entrado pela porta da frente, conversado com o gerente, solicitado a verificação de documentos, impresso os papéis no local, mas a forma como as palavras entrada não autorizada e remoção foram colocadas na boca de um policial fardado fez a sua verdade de repente se tornar algo que precisava ser provado. Gideon entregou os documentos, a voz tranquila, sem se gabar nem ameaçar. Perguntou quem havia feito o relato. O policial respondeu que não era obrigado a divulgar a fonte. Apenas precisavam de cooperação. Hannah sentiu as mãos gelar. Era a armadilha legal sobre a qual Owen havia avisado, onde tudo é escrito numa linguagem que pode ser torcida. Gideon olhou para Hannah por um instante, como se quisesse que ela entendesse que não faria nada que piorasse a situação. Deixou que pedissem para abrir o porta-malas. Deixou que iluminassem o banco traseiro. Deixou que perguntassem sobre os papéis impressos. Tudo se desenrolou como uma peça que as pessoas haviam ensaiado. Os policiais pegaram a pilha que Hannah havia trazido do armazém e folhearam como se fosse evidência de um crime. Um disse que aqueles documentos poderiam ser material interno roubado. Hannah quis gritar que o gerente os havia impresso,
que eram apenas guias de verificação, mas Owen havia avisado, em situações como essa, palavras aquecidas apenas dão a eles um motivo para notar que ela estava fora de controle. Gideon falou por ela, sem argumentar, apenas perguntando se tinham um mandado. O policial disse que era uma verificação baseada em um relato, que tinham o direito de deter para averiguação. Hannah sentiu a espinha gelar como se o calor estivesse sendo sugado de dentro dela. Entendeu que a palavra averiguação poderia se tornar uma ida à delegacia. Uma nova manchete. Mais um rótulo carimbado na testa. Gideon não escalou imediatamente. Deixou correr mais um instante, como se quisesse ver até onde pretendia chegar. Quando um policial disse que levariam os dois à delegacia para registro, Gideon finalmente levantou o celular e fez uma ligação breve. Não para criar confusão, mas para chamar a pessoa certa para registrar a verdade. Disse que queria o advogado presente e exigiu que cada troca fosse documentada. O policial não gostou, mas não pôde impedir. 15 minutos depois, outro carro chegou. Owen Klein desceu, com a mesma compostura serena que havia exibido na sala do conselho da biblioteca, a pasta trancada sob o braço. Cumprimentou os policiais na linguagem da lei, sem ser amigável nem desafiador. Perguntou sobre qual relato estavam agindo, quem havia fornecido, e qual era a base legal para reter os papéis. Quando o policial repetiu que era um relato confiável, Owen abriu a pasta e produziu uma impressão de câmera de painel com dados de localização com timestamp, junto com um registro de ligações da marcação do encontro com o armazém e uma confirmação por e-mail do gerente dizendo que eles haviam sido autorizados a verificar documentos. Ele colocou cada item sobre o capô como tijolos, construindo uma parede. Esta é a hora de entrada. Esta é a hora de saída. Este é o nome da pessoa que os recebeu. Esta é a impressão dos documentos no local. Disse que se os policiais continuassem a deter pessoas e documentos sem mandado, exigiria que o nome do informante fosse registrado e consideraria abuso de autoridade. Os dois policiais se entreolharam, já não tão confiantes quanto quando as luzes haviam sido ligadas pela primeira vez. Gideon permaneceu em silêncio, mas agora o silêncio dele não era de paciência. Era poder respaldado pela lei. No fim, os policiais devolveram os papéis e disseram que estavam apenas seguindo procedimentos e que reportariam. Owen não comemorou com palavras. Apenas solicitou uma cópia do relatório da abordagem. Quando a viatura policial foi embora, Hannah percebeu que havia ficado segurando o ar por tempo demais. Expirou, tremendo tanto que precisou posar as duas mãos sobre as coxas para se estabilizar. Owen disse baixinho que aquilo não havia sido uma provocação para assustá-los. Havia sido feito para criar um registro, uma arapuca legal projetada para fazê-la parecer uma infratora, para que qualquer prova que ela produzisse pudesse ser descartada como obtida ilegalmente. Hannah se virou para Gideon e perguntou de onde havia vindo o relato. Gideon não respondeu imediatamente. Ligou para sua equipe e pediu que rastreassem a empresa de segurança que havia contatado a polícia. Poucos minutos depois, recebeu um nome e um link, uma empresa de segurança contratada com um contrato vinculado a uma organização conectada ao senador Hargrove. A garganta de Hannah ficou seca e áspera. Portanto, não era apenas Tristan. Por trás do jogo dele havia um sistema capaz de chamar a polícia da forma como se chama um serviço. Quando voltaram a Manhattan, o céu havia se fechado numa camada pesada de nuvens. Hannah foi até a biblioteca para recolher alguns pertences pessoais. Seu crachá de funcionária ainda na bolsa como uma promessa da vida antiga. Ela passou o cartão na porta. A luz não acendeu. Tentou de novo, mais devagar. Nada. Uma mensagem fria apareceu na tela pequenininha ao lado da porta. Acesso desativado. O celular vibrou. Não de Juma ou Owen, mas com um e-mail do sistema da biblioteca. Tom tão mecânico quanto uma máquina. Acesso revogado. Pendente de análise. Hannah ficou parada na frente das portas de vidro às quais costumava pertencer. E pela primeira vez, entendeu o que era ter a identidade roubada. Não com um tapa, mas com um aperto de botão. A porta da biblioteca não abria, e o som oco do crachá recusado parecia um tapa que não deixa marca.
Hannah ficou parada mais um instante, encarando o próprio reflexo no vidro. O rosto lavado de cansaço e da perda do último refúgio que possuía. Owen a afastou da entrada antes que alguém passando pudesse reconhecê-la e a encarar com aquele olhar curioso. No caminho de volta, Hannah não falou, porque se falasse, temia que desabasse em choro, e já havia chorado demais na própria cabeça sem uma única lágrima cair. Gideon dirigia, silencioso como sempre. Mas esse silêncio era mais pesado, como uma porta de aço que havia acabado de se fechar na cara dela. Quando voltaram ao Tribeca, Gideon convocou uma reunião rápida com sua equipe no quarto ao lado, a voz baixa e direta. Hannah não captou tudo. Apenas fragmentos como verificar, fonte, limpar, e uma última frase que ele segurou entre os dentes, uma frase que ela intuiu pertencer ao mundo dele. Resolve rápido, limpo, sem pontas soltas. Ela havia pensado uma vez que desejaria exatamente isso, que alguém fizesse aquelas pessoas desaparecerem da vida dela como se nunca tivessem existido. Mas quando olhou para a antiga marca vermelha no pulso, quando pensou no e-mail que a chamava de instável, quando se lembrou do acesso à biblioteca sendo revogado com um único clique, compreendeu que se deixasse Gideon usar aquele método, perderia novamente o direito de escolher. Só que desta vez pelas mãos de alguém do seu lado. Hannah entrou na sala, esperou que ele terminasse a ligação, depois falou diretamente. Sem rodeios. A voz rouca mais firme. Não transforme a minha vida numa razão para alguém desaparecer. Gideon a olhou, o olhar escurecendo por um instante. Não porque estava com raiva dela, mas porque estava pesando os próprios instintos contra a exigência dela. Hannah conseguia ver nele uma violência controlada, como uma faca ainda na bainha. E sabia que se acenasse, ele a sacaria. Mas ela não queria sangue. Queria provas. Queria um caminho por onde, ao olhar para trás, não precisasse perguntar o que havia se tornado para sobreviver. Gideon fez uma pergunta curta. Se ela entendia que seria mais demorado. Hannah concordou com um aceno. Entendo. Mas quero que eles sejam punidos pela luz, não engolidos pelo escuro. Gideon ficou em silêncio por um longo momento, depois deu um pequeno aceno. Tudo bem. Virou-se, reconvocou sua equipe e mudou as ordens da forma como um motorista muda o ângulo do volante. Não faça nada que faça alguém desaparecer. Apenas colete. Apenas feche portas com lei e dinheiro. Hannah ouviu. E pela primeira vez naquele dia sentiu que ainda possuía uma decisão. Mas aquela decisão só valeria se ela tivesse algo a colocar na mesa, algo que não pudesse ser torcido em outra história. Hannah abriu o laptop e voltou aos arquivos que June havia enviado, aos metadados que havia lido, e se concentrou no vídeo que havia arruinado sua vida. Ela se lembrava de Gideon dizendo que a equipe técnica havia rastreado o chip descartável até um funcionário político, mas queria algo mais claro, algo que pudesse se sustentar num tribunal e diante do público. Ela baixou o original em mais alta qualidade que June conseguiu obter, depois usou as ferramentas que normalmente empregava para arquivamento. Só que desta vez, arquivava a verdade viva. Verificou as informações codificadas dentro do arquivo de vídeo. Mas é aqui que a história apenas começa. O que acontece a seguir vai mudar tudo. Segredos serão revelados. Vidas serão destruídas. E o amor será testado de maneiras que você nunca imaginou. Se você quer ver a parte 2, aqui está tudo o que você precisa fazer. Dedo indicador apontando para a direita, curta este vídeo, isso nos mostra que você quer mais. Dedo indicador apontando para a direita, inscreva-se no canal e ative o sino, para que a parte 2 encontre você no momento em que for lançada. Dedo indicador apontando para a direita, comente parte 2 abaixo, para sabermos que você está pronto. Cada curtida, cada comentário e cada inscrição nos dizem uma coisa: continuem. Continuem contando essas histórias.